tema da mensagem de hoje é: uma igreja cheia do Espírito Santo possui marcas e enche a casa. Esse é um ano de casa cheia, nós temos declarado, é uma palavra que foi decretada em relação a nós, a Vinha, uma palavra que o pastor Aloysio recebeu, o pastor Silvio recebeu em relação a esse ano. E eu creio que esse ano será um ano de casa cheia, um ano que nós vamos crescer, que nós vamos avançar, que essas cortinas estarão abertas, que esse prédio vai ficar ainda mais lotado. Você pode ver que, glória a Deus, está uma bênção, tem bastante gente. Mas se tem alguma cadeira vazia do seu lado, aí vai estar o seu familiar, aí vai estar os seus amigos. Eles estarão aqui para a glória de Deus. E quando falamos de casa cheia, irmão, é casa cheia de tudo. Tudo que você precisa. Você precisa de mais recurso financeiro, eu não sei o que você precisa. Esse ano Deus vai te surpreender. Mas o que eu quero falar hoje, eu quero falar da igreja de Atos 2:42. A igreja que foi planejada por Deus, a igreja que Jesus escolheu ali os seus pastores, os apóstolos, os 12 apóstolos, e colocou como líder dessa igreja, a igreja que o Espírito Santo estava ali conduzindo, a igreja que fez toda a diferença e fez ruir o Império de Roma, uma igreja poderosa. É essa igreja que nós queremos ser. No contexto que nós vamos ler um pouquinho antes, os discípulos, eles estavam morrendo de medo. Por quê? Porque Jesus havia sido crucificado. E aí eles agora estavam com medo, porque se Jesus foi crucificado, morto, eles agora se sentiam sozinhos, órfãos, perdidos. E eles sabiam, eles agora vão nos pegar e certamente também vão nos matar. Eles vão tentar destruir o nosso ensino, a nossa religião, porque eles crucificaram a Cristo, eles mataram Jesus. Nós somos os próximos. E os discípulos estavam trancados, morrendo de medo. Mas, irmão, aconteceu algo que foi o Pentecostes. Até o Pentecostes, os discípulos estavam presos, morrendo de medo de serem mortos. Mas depois do Pentecostes, esses discípulos, eles não estão mais presos. Eles saem para as ruas e eles estão prontos para serem presos e mortos por causa da pregação do Evangelho. Esta igreja é uma igreja que rompeu as barreiras. Essa é uma igreja que não ficou dentro das quatro paredes. Essa é uma igreja que tinha o Espírito Santo como residente, mas agora tem o Espírito Santo como presidente. Essa igreja de Atos 2:42 é a igreja modelo. Pastor, que igreja que a Igreja Batista quer ser? A igreja de Atos 2:42. Pastor, como que eu devo liderar a minha célula? Atos 2:42. Pastor, eu como crente, eu como cristão, o que é viver a vida cristã? Atos 2:42. Esse é o estilo, é o modelo da igreja. Em Atos 2:42 deixa para nós princípios de como deve ser a igreja. Nós vemos que essa igreja é uma igreja que tem um grande compromisso na doutrina apostólica. Então ela preza pela palavra, mas ao mesmo tempo uma igreja que celebra, uma igreja alegre, com júbilo. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem igreja que gosta muito da palavra. Glória a Deus por essas igrejas tradicionais. Mas são igrejas muito formais. Mas a igreja que Deus planejou é uma igreja que ama a palavra, mas é uma igreja que se alegra, que celebra, que dá glória a Deus, aleluia. É uma igreja pentecostalizada. A igreja que nós queremos ser, irmão, é o povo sedento pela palavra, mas ao mesmo tempo um povo que celebra. Dá glória a Deus, dá aleluia. É uma igreja engajada no projeto social, na obra social. Então é uma igreja que atende os necessitados, mas ao mesmo tempo é uma igreja que é fortemente comprometida com oração. Eu estou te falando aqui como é essa igreja, e vai pensando nas outras igrejas que você conhece, e vai pensando também nesta igreja, se nós estamos sendo assim. Essa igreja é uma igreja que não apenas evangelizava, ela evangelizava sim, ela ganhava, ela pregava o evangelho, mas era uma igreja que formava discípulos. Nós estamos formando discípulos. Essa igreja também é uma igreja que tinha muita comunhão dentro dos muros. É uma igreja que vivia ali, uma igreja gostosa. As pessoas se conhecem, as pessoas se abraçam, as pessoas visitam a casa um dos outros. Então uma igreja muito gostosa. Dentro dos muros, uma igreja maravilhosa. Mas quando fala fora dos muros, era uma igreja também que a Bíblia diz que contava com a simpatia de todo o povo. Quem não era da igreja fala, aquela igreja é uma igreja maravilhosa. E essa igreja é a igreja que nós queremos ser. Atos 2:42 diz assim a palavra de Deus:
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, no prédio de reunião, e partiam o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja que foi pentecostalizada, é a igreja que foi instituída, uma igreja que fez a diferença, uma igreja, né, pastor Evânio, que em 60 anos, essa igreja, ela se esparramou, ela se espalhou, ela se expandiu de uma forma poderosa, e eu creio que Deus tem para nós isso. Primeiro princípio, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja, primeiro, que persevera no ensino dos apóstolos. A Bíblia diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja, ela começou como? Ela começou com o derramar do Espírito Santo. Essa igreja, ela começou através do Pentecostes. E qual é a mensagem pregada dessa igreja? É uma mensagem cristocêntrica. O centro da mensagem, quem é? Cristo. A doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos pregaram e ensinaram, é isso que nós devemos pregar e ensinar. John Stott, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Os seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera. E havia ali 3.000 alunos no jardim da infância. Quando nós olhamos para essa igreja, é interessante, irmão, porque às vezes a gente se perde nos detalhes, né? Mas é uma igreja novinha. É uma igreja com 3.120 pelo menos, né? Porque tinham 120 reunidos, receberam o Pentecostes, Pedro prega, e uma pregação, mais de 3.000 se converte. Então, no mínimo tinha 3.120 essa igreja. Mas 120 eram pessoas mais maduras, mas 3.000 novos convertidos. E através desses 3.000 novos convertidos, pastor Honório, que foram alcançados e evangelizados, essa igreja foi uma igreja poderosa. Você já andou perto de novo convertido? Você lembra quando você era novo convertido? Novo convertido às vezes dá muito trabalho, não dá não, irmão? Às vezes você fala, meu Deus, novo convertido. Mas eram novos convertidos cheios do Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja que foi impactada pelo avivamento. É uma igreja que levava a sério a palavra de Deus. É uma igreja que bebia goles largos do manancial de água viva. Nós estamos aqui diante de uma fonte a jorrar da palavra de Deus. E essa igreja é uma igreja que bebia da fonte da palavra. Uma igreja que se alimentava da palavra, uma igreja que comia da palavra de Deus, que sentava para ouvir os apóstolos e recebia daquela palavra. O ensino dos apóstolos continua sendo a base do nosso ensino, mas presta atenção, em muitas igrejas não se ensina mais o que os apóstolos ensinavam. Em muitas igrejas não se pregam mais o que os apóstolos pregaram. Muitas igrejas, elas são tendenciosas a querer ter igrejas cheias, e aí elas começam a trazer outras coisas, outras pregações, outros cursos, outras coisas para atender a necessidade das pessoas. Mas presta atenção, a igreja está aqui para pregar o evangelho, para colocar Cristo no centro. A igreja está aqui para pregar o que os apóstolos pregaram. Graças a Deus, irmão, porque o pastor Silvio, nós como igreja batista, pastora Luiz, já tomamos uma decisão. Nós somente pregaremos o evangelho, pregaremos a palavra de Deus. Não pregaremos o que atrai as pessoas, não pregaremos o que as pessoas querem que nós preguemos. Nós vamos pregar o que Deus quer que nós pregamos. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Talvez você não saiba, mas tem muitas igrejas que fazem pesquisa, como empresas fazem, né? Pesquisa de mercado para saber o nicho
Eu quero atingir o nicho, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pregar, porque eu tenho um produto, e eu quero vender esse produto, eu quero alcançar as pessoas. Muitas igrejas fazem pesquisas para saber o que vai pregar no domingo. Muitas igrejas, elas ficam pesquisando ferramentas, seja do Google ou qualquer outra, para saber qual é o assunto da semana, e aí dentro do assunto da semana, então o diabo vai e ele causa um problema numa cidade X, e aí o diabo faz algo, ele destrói uma família, ele faz algo terrível, aí o pastor vai ver o que o diabo fez no Google, na TV, o que impactou as pessoas, aí o pastor vai pregar segundo aquela necessidade. Não, irmão, isso não é igreja. A igreja vai pregar o que o Espírito Santo está fazendo, e não o que o diabo está fazendo. O mundo jaz no maligno, o mundo está debaixo ali do governo de Satanás, mas sabe de uma coisa? Nós estamos aqui debaixo do governo de Cristo. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós queremos saber e perceber o que o Espírito Santo está fazendo, o que o Espírito Santo deseja falar. Nós vamos ler a palavra, receber da palavra e vamos falar: Espírito Santo, o que eu vou pregar nesse domingo? Espírito Santo, qual é o tipo de alimento, qual é a palavra, qual é a ênfase desse domingo? E o Espírito Santo, ele vai nos dar e nós vamos ministrar para a glória de Deus. Não vamos ser uma igreja que vai desviar do ensino apostólico. Nós vamos pregar o que a palavra de Deus diz, o que os apóstolos pregaram. Muitas heresias em muitos momentos entraram na igreja. Muitas coisas tentam ir entrando dentro do ensino da igreja, mas nós estamos aqui para resistir esses ensinos e pregar o evangelho. Uma igreja avivada não se deixa guiar por sonhos, visões, revelação, pontos, experiências. Não, nós queremos a palavra. Você veio aqui, irmão, você quer ouvir a palavra. E de preferência, um sermão expositivo. É pregar o que está escrito, seguindo a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo não segue doutrina de homens, tradições. Não se apega em verdades, não. Se apega às verdades eternas. Avivamento sem Bíblia é algo terrível. É como um fogo sem calor, é como um tiro sem projétil, é como trovão sem chuva, é como árvore sem raiz e sem fruto. É esforço inútil. Nós queremos mover avivamento, unção, glória, mas debaixo da palavra de Deus. Que eu e você, irmãos, possamos amar a palavra de Deus. Que eu e você, sabe, esse momento, o momento do louvor, da adoração é muito importante. É a palavra de Deus sendo cantada, é muito importante. E agora nós estamos no momento de ouvir a palavra, ministração da palavra. Então você está diante de uma mesa, você está se alimentando. Que segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, que você pegue a sua Bíblia, seja ela física, seja no seu celular, que você ouça a palavra, que você leia a palavra. Mas irmão, a palavra de Deus é algo muito importante. Principalmente, pega o Novo Testamento, lê, escuta o livro de Atos, lê o livro de Atos, porque hoje você não precisa nem ler, né? Hoje o seu celular lê para você. Então, quem não lê a Bíblia, vai ter um sério problema lá no céu. Falar que não teve tempo de ler a Bíblia, não teve tempo de ouvir a Bíblia no carro, não teve tempo de se dedicar. Deus deixou uma carta para você, Deus deixou um manual de vida para mim e para você, e nós não estamos lendo? Não, essa igreja que nós queremos ser é a igreja de Atos 2:42, que persevera no ensino dos apóstolos. É uma igreja que ama a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus aí? Glória a Deus. Segundo, é uma igreja que persevera na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora com fervor e constância. Ama a palavra, mas também ama orar. Lê a palavra com intensidade, com desejo, com paixão, mas também quando abre a boca, irmão, é como um trovão. Ora. Irmão, quando você ora no reino do Espírito, coisas poderosas acontecem. Quando eu e você conhecemos a palavra e oramos conforme a palavra de Deus, nós já temos a resposta da nossa oração. E qual é a resposta? Sim. A igreja de Atos 42, ela não dependia dos seus próprios recursos. A igreja de Atos 2:42 é a igreja que dependia do mover do Espírito Santo. É interessante quando nós vemos em Atos 1:14, nós vemos que todos estavam unânimes, perseveravam unânimes em oração.
Atos 3, verso 1, os líderes da igreja vão orar 3 horas da tarde. Pedro e João, como líderes, vão orar. Atos 4, 31, a igreja sobre perseguição, sabe o que ela faz? Ela ora, e o lugar treme, e o Espírito desce. Atos 6, verso 4, diz assim, a liderança, ela entende que existia uma maior prioridade para os líderes ali, e eles separam os líderes para quê? Para oração e para a palavra. Atos 9, verso 11, o primeiro sinal de Deus, que Deus dá para Ananias, sobre a conversão de Paulo, é que Paulo estaria orando. Quando nós olhamos Atos 12, verso 5, Pedro está preso, mas ele está ali orando de forma incessante na igreja, e aí Deus ele derrama o seu favor, e de forma miraculosa ele é liberto. Atos 13, verso 1, a igreja de Antioquia ora, e Deus abre as portas das missões mundiais. Em Atos 16, 25, Paulo e Silas oram na prisão, e Deus abre as portas da Europa para a pregação do Evangelho. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja em Éfeso na praia. Atos 28, verso 8, Paulo ora e os enfermos da ilha de Malta, todos são curados. A igreja de Atos 2,42, a igreja que nós queremos ser, é uma igreja que ora a todo tempo. Se quisermos impactar o mundo, se quisermos ganhar nossa família para Jesus, se quisermos fazer a diferença nesta geração, precisamos nos levantar em oração. Pastor Chivo insiste, porque ele tem um encargo em relação a isso. Todas as manhãs nós estamos vindo orar. De terça a sexta-feira nós pastores nós estamos aqui orando. E você pode vir. Alguns pastores estão vindo 6 horas da manhã, outros estão vindo 7 horas, 8 horas. Tem irmão que cada um chega ao seu horário. Então você vai orar, você vai ter o seu tempo devocional. Ali no espaço que é Ibave Kids, estamos lá orando. Tem um sonzinho, se você quiser você traz o seu fone e você vai ter o seu tempo de devocional. Por que ele tem esse encargo? Porque a igreja que Deus planejou é uma igreja que ama a palavra, mas também é uma igreja que ora. Terceiro, uma igreja cheia do Espírito Santo que enche a casa é uma igreja que teme a Deus e que experimenta os seus milagres. Uma igreja que conhece a palavra, irmão, uma igreja que ora. Terceiro, é uma igreja que vai experimentar muitos milagres. E nós queremos experimentar milagres. Nós temos visto milagres acontecendo, nós temos visto resposta de oração, mas essa igreja é uma igreja que experimentou muitos milagres. Alguns pensam que os milagres cessaram, e alguns acham, não, isso aí é coisa lá de Atos 2,42, Deus não tem para hoje não. Eu quero dizer para você, Deus tem milagres para hoje. Deus vai manifestar milagres nas nossas reuniões, Deus vai manifestar milagres nas nossas células, Deus vai usar a sua vida, irmão, aí no dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, com seus familiares. As coisas vão acontecer, você vai falar, deixa que eu vou orar por você. Você vai pôr as mãos e pessoas serão curadas instantaneamente. Declara para o irmão que está do seu lado, Deus vai usar a sua vida para realizar milagres. Esta igreja é uma igreja que temia a Deus, uma igreja que sabia, tinha compreensão da santidade de Deus, da majestade de Deus. Nós vivemos uma cultura brasileira, uma cultura aqui, que nós somos, se não tomar cuidado, a gente é bem irreverente. A nossa cultura é uma cultura informal, e às vezes a nossa informalidade atrapalha. Às vezes, num culto como esse, às vezes as pessoas não sabem se comportar. Nós estamos na Assembleia dos Santos, numa reunião muito importante. Eu já participei de reunião importante, com o governador, por exemplo. É uma reunião importante. Você tem que se planejar, você tem que cortar o cabelo, você tem que pegar um terno, um blazer legal. Para você ir lá, você tem que chegar 1 hora antes, você tem que passar por uma pequena revista, você tem toda uma preparação para você se encontrar com o governador. E aí você vai sentar, você tem um lugar, ela tem o seu nome, você não pode ir em qualquer lugar, tudo é certinho. Até o momento que o governador entra. E no momento que o governador entra, a educação diz que todos se colocam de pé. Aí todos colocam de pé, o governador entra, e aí ele vai dar as saudações, aí ele senta, todo mundo senta. Então tem uma forma de se comportar diante de uma autoridade. Tem todo um protocolo. Mas presta atenção, quem é um governador diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Nós estamos diante da Assembleia dos Santos.
Nós somos aqueles que foram chamados, redimidos, comprados, e nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para ouvir piada, nós não estamos aqui para receber uma palavra para dar uma animadinha na gente, não, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. No meio da palavra de Deus pode ter um momento de descontração, no meio da palavra de Deus pode ter um exemplo, pode ter algo, mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu estou pregando, eu estou ministrando, mas entre eu e você tem o Espírito Santo de Deus, e Ele vai atingir a sua necessidade. A mensagem está chegando para você de forma diferente da forma que está chegando para o seu irmão. O Espírito Santo, Ele sabe o que você precisa. Essa mensagem vai ter uma ênfase para você, vai ter uma outra ênfase para outro irmão. Talvez você vai sair daqui e você, glória a Deus, aleluia, mas lá na frente essa mensagem você vai precisar dela, e o Espírito Santo de Deus vai te lembrar desta mensagem. O Espírito Santo, em algum momento, ele pode falar: é agora, now, agora, é agora que você vai impor as mãos e vai ser curado. Amém? Mas por quê? Porque você recebeu a palavra. Por quê? Porque você foi alimentado. E você está numa reunião que é muito importante. A Bíblia diz que a igreja de Atos é uma igreja que tinha muito temor. Irmão, ela tinha tanto temor, e eles tiveram que aprender a se comportar na presença de Deus, e como viver, né, a vida cristã, que Ananias e Safira mentiram ao Espírito. Eles foram ofertar algo, mas reteram, não deram tudo. E aí Ananias e Safira, eles morrem por causa de uma mentira. Então a igreja de Atos 2,42, ela veio do Pentecoste, ela está vivendo um avivamento, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja de oração, mas é uma igreja, irmão, que tem muito temor. Sabe por quê? Tem irmão que reteve parte do dízimo e morreu. Mas alguém vai reter o dízimo aí? Porque morreu. Então presta atenção, a igreja de Atos 2,42 é uma igreja que vê muitos milagres. Ela sabe, Deus está se movendo. E eu quero dizer para você, Deus está se movendo nesses dias. E nós não vamos brincar de igreja, nós não vamos brincar em nossos prédios, nós não vamos brincar de célula. Nós estamos fazendo a coisa mais importante que nós podemos fazer. Nós estamos na reunião mais importante que nós podemos estar. Pode ser que segunda-feira você tenha uma reunião com o seu chefe. Pode ser que hoje à noite você tenha uma reunião com a sua patroa, sua esposa. Pode ser que você tenha qualquer outra reunião, mas hoje você está na reunião mais importante. Aqui Deus vai falar com você. Aqui Deus vai renovar. Aqui Deus vai te encher. Diga glória a Deus. A Bíblia diz no verso 43, diz assim: e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vamos ver então o que tem de registro um pouquinho no livro de Atos. Diz assim, Atos 3 diz que um paralítico foi curado. Atos 5,12 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Atos 6 diz assim, Estevão fazia prodígios e grandes sinais. Atos 8 diz que Felipe realizava em Samaria sinais extraordinários. Possessos eram libertos, coxos e paralíticos eram curados. Atos 12 diz que um anjo do Senhor tirou Pedro da prisão em segurança máxima de Herodes. Atos 13 verso 9 diz que Elimas, o mágico, ficou cego. Atos 16, 26 diz que as portas da prisão na cadeia de Filipe são abertas por um terremoto. Atos 19 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava milagres extraordinários. Atos 28, Paulo ora e todos os doentes da ilha de Malta são curados. Irmão, será que o Espírito parou de se mover? Será que Deus não quer fazer milagres nos nossos dias? Será que Deus usava os 120, usava os 3.000 e não vai usar a Igreja Batista Água Viva? Fala para o irmão que está do seu lado, o Espírito Santo de Deus vai usar a sua vida. Será que Deus está numa cadeira de balanço agora, pastor Vanderlei? Tranquilo, sossegado, deixando as coisas andar, e nós estamos aqui. Não, o Espírito do Senhor continua se movendo. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo. Nós oramos por milagres hoje, Deus realiza milagres. Nós esperamos milagres e os milagres acontecem. Deus faz milagres hoje. Deus intervém na história hoje. Deus não perdeu o seu poder. Deus não se aposentou. Deus continua se movendo. E Ele vai se mover na sua casa, na sua família,
na sua vida, na sua célula, no seu trabalho. Eu declaro, essa semana você vai ver Deus se movendo de forma poderosa na sua casa. Você vai orar, você vai invocar e vai tremer, irmão. As cadeias do diabo serão quebradas, as fortalezas serão destruídas, haverá mudança, transformação, portas serão abertas, Deus vai te dar conexões. Por quê? Porque você se pôs a orar. Alguns, infelizmente, acreditam que os milagres cessaram. Alguns acham que os milagres não acontecem mais. Esse é um extremo. O outro extremo são aqueles que ficam tentando fabricar milagre. Irmão, a gente não fabrica milagre. Tem igreja que planeja o milagre. Ela declara qual milagre vai acontecer naquele dia. Ela põe o tema do milagre. Vou dizer para você, nós não fabricamos milagre. Nós não temos condições de fazer. O que nós vamos operar é direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Quarto, uma igreja cheia do Espírito Santo que enche a casa é uma igreja que adora e cultua a Deus com entusiasmo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem alguém animado do seu lado aí? Porque você sabe, crente não é desanimado. Crente é empolgado, é animado. Mas presta atenção, não é só no prédio aqui não, no culto. É todo dia, toda hora, sem parar. Crente pentecostalizado, irmão, é crente que está toda hora empolgado. Você acorda empolgado? Você vai trabalhar segunda-feira empolgado? Você vai fazer comida domingo, depois de sair do culto empolgado? Irmão, cheio do Espírito Santo, presta atenção, presta atenção. Você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter muito entusiasmo. Se não tem entusiasmo é porque tem algum ladrão aí da alegria, tem algum ladrão da unção, tem alguma coisa acontecendo na sua vida que nós precisamos resolver hoje. Mas hoje você vai ser cheio do Espírito Santo e cheio de entusiasmo. Em primeiro lugar, essa alegria, a alegria de estar na casa de Deus, é a alegria de estar reunidos. Você veio para cá feliz e alegre ou obrigado? Mulher falou, se não for, sua vida vai ficar dura essa semana. Você veio. Não. Crente cheio do Espírito Santo, ele quer estar na igreja. A Bíblia diz assim no verso 46. Olha lá na tela, olha que interessante. Diz assim, que diariamente perseveravam unânimes no templo, no prédio. Quantos dias por semana? Todo dia. Diariamente. E quantas pessoas, das 3.120, das mais de 3.000 pessoas, quantas pessoas iam todos os dias? A Bíblia diz que todos permaneciam todos os dias na reunião. Pode colocar o versículo aí, se o original fica melhor. Todos os dias. Irmão, você imagina, pastores, aleluia, olha para mim aqui, pastor. Você imagina todos os dias o seu prédio com todos os irmãos orando e buscando a Deus. Essa igreja de Atos 2:42, ela se reunia todos os dias no prédio e nas casas. Então, todo dia tinha culto, todo dia tinha reunião, todo dia tinha milagre, todo dia tinha unção, o povo orando, buscando, fazendo, as coisas acontecendo, e aleluia. Esse é o sonho de todo pastor, irmão, de ver o povo feliz e alegre todos os dias, buscando, orando, invocando, e gente se convertendo, e gente chegando, e louvor e adoração, e ministração da palavra, e as casas sendo cheias de pessoas, e famílias se convertendo, e não dá nem para fazer mais encontro, porque não tem mais chácara. Faz o encontro da sua casa mesmo, faz no seu quintal aí, faz aí na sociedade de amigos de bairro, e o evangelho vai sendo pregado, e as coisas vão acontecendo. Eu creio, irmão, que nós vamos viver isso. Eu creio que é isso que Deus tem para nós neste ano. Eu creio que Deus vai nos surpreender. A igreja local, a reunião da célula, que é a reunião nas casas, deve ser um prazer para nós. Eu vou dizer para você, diante de Deus, irmão, eu fico muito feliz quando chega o dia de nós nos reunirmos. É uma coisa que para mim é muita alegria, muito gozo. Quem me conhece, é ruim você falar de você mesmo, né? Mas vamos lá. Quem me conhece, quem vem aqui no prédio da igreja, sabe que eu mais vivo aqui do que na minha casa. Não sou obrigado, não tenho carga horária para cumprir, mas minha vida está aqui. E agora complicou, porque agora meus dois filhos e minha esposa também. Então, por quê? Porque é a nossa vida.
Quando eu não tenho nada para fazer, eu estou aqui. Quando eu tenho tudo para fazer, mas eu nunca tenho nada. Eu sempre tenho algo para fazer. Então você pode passar aqui que você vai ver meu carro, você vai ver minha esposa, vai ver meus filhos, vai me ver aqui. Por quê? Porque é a minha vida. Mas é porque você é pastor? Não, irmão. Antes de eu ser pastor, lá no Guapituba eu fazia a mesma coisa. Capitão João, eu fazia a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu fui alcançado por essa graça. Porque a alegria de estar com os irmãos, a alegria de estar em comunhão, a alegria de participar, de reunir, de cultuar, de limpar, de arrumar, de fazer. Por quê? Porque eu estou na casa do Senhor. Eu estou no lugar onde os santos se reúnem. É o lugar, a igreja, irmão, a igreja é um lugar poderoso. A igreja é um lugar de prazer, de alegria, de contentamento. E a igreja, ela vivia ali, se reunindo todos os dias. Em segundo lugar, a igreja, ela é também uma igreja que louvava a Deus constantemente. No verso 47 diz assim, louvando a Deus. A igreja que Deus planejou, a igreja que nós devemos ser, é uma igreja que canta, irmão, que celebra. É uma igreja que se alegra. Uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que canta com alegria. O culto de hoje foi poderoso, irmãos. Todo culto tem sido, né? Então, poderoso, os irmãos podendo cantar. Não precisa colocar o som alto, não. Pode dar uma baixadinha, porque os irmãos cantam. E eu creio que vai ser cada vez mais poderoso. Eu tenho orado por isso, pastor Chico tem orado por isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela canta com fervor. Já viu gente que na hora do louvor fica de braço cruzado? Calado. É porque não está pentecostalizado. Mas um crente cheio do Espírito, ele canta. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós cantamos por quê? Porque a Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nós cantamos por quê? Porque nós temos alegria. Nós cantamos por quê? Porque nós temos um coração grato. Quem tem um coração grato, celebra, canta, exalta o Senhor. Nós temos brilho nos olhos, nós temos uma chama no nosso coração. Então a oportunidade que nós temos, nós cantamos, nós adoramos. Ontem nós estávamos aqui, cheio de jovens, e aí a galera do rock and roll. Eu não gosto muito de rock and roll, mas os jovens gostam. Então foi muito bom estar aqui. Eles cantaram, eles dançaram, eles pularam, tinha luz, tinha fumaça, tinha tudo. E eles celebraram, glória a Deus. Eles estão celebrando, alegres na presença de Deus. Mas tem gente que se entristece com a alegria dos outros. Irmão, quando eu vejo alguém alegre, adorando, pulando, saltitando, eu falo, só pode ser algo do Espírito. Só Deus mesmo para pegar uma jovem, um adolescente, e ele ficar um sábado à noite pulando, dançando. Ontem minha filha dava um pulo dessa altura assim, né? Indo embora. Tô feliz, pai, tô feliz. Falei, o que foi? Gostou? Eu falei, gostei, foi bom, tal. Falei, mas você gostou tanto assim do louvor? Porque ela ficava pulando, né? Aí eu até falei pra Tati, Tati, aí ó, tá gostando mais da banda que veio do que da sua. E ela pulando, falou, não, mas não é do louvor que eu tô feliz assim, não. Falei, o que foi? É que foi a primeira vez que eu falei em línguas. Eu falei, aleluia, então vamos pular nós dois juntos, aleluia. Então aí você fala, uau, numa banda de rock, um adolescente é batizado em línguas. Irmão, fala para o irmão que está do seu lado, é agir do Espírito Santo de Deus. Não está no meu controle, não está no seu controle. Tem alguém que está no controle de tudo isso. Tem alguém que está governando, tem alguém que está dirigindo, tem alguém que está direcionando. E quando menos eu penso que vai acontecer, acontece na minha casa, irmão. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. A comunhão no prédio sempre foi a marca da igreja, ao longo dos séculos. Mas nós vivemos um tempo que o povo não quer mais reunir, não quer mais congregar. Vivemos um tempo que as pessoas às vezes, não aqui da Água Viva não, Mauá não acontece isso, só em outros lugares. As pessoas querem chegar na metade do louvor, no finalzinho do louvor, já quando o pastor está ali no recado, terminando o recado, a gente chega, mulher. Como assim? Uma igreja pentecostalizada, ela ama adorar a Deus, cantar, exaltar, celebrar. Os muçulmanos, irmão, têm bilhões de adeptos, mas sabe, é uma religião que não canta. Eles não têm essa alegria que nós temos. Eles não têm o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E do nosso interior sai um perfeito louvor. Um louvor de um coração, de uma chama acesa. Daqui a pouco a gente vai louvar de novo. Que você possa louvar e adorar com todo o seu coração. No verso 46 diz assim: tomavam as suas refeições com
Alegria. Por isso que você que gosta de comer e se alegra quando está comendo, irmão, é que você está cheio do Espírito Santo. Estou te dando a dica agora. Quem gosta de comer e fica feliz em comer, olha aí, ó, parece com a igreja de Atos 2,42. Quem gosta de churrasco aí, irmão? Aleluia. Oh, até falo em línguas quando eu vejo a picanha sendo cortada. É muita unção, irmão. É muita glória. A igreja, ela se reunia. Tem gente que não gosta de gente. Tem crente que não quer ter contato. Não quero conversar, não quero falar da minha vida, não quero saber da sua também, não quero sentar na frente, quero só sentar atrás e quero sair do prédio antes que esse negócio termine, que vai que alguém pergunta o meu nome. Presta atenção, crente é alguém que quer estar junto, é alguém que quer estar em comunidade. A vida cristã, né, durante todos esses anos, durante séculos, a igreja ela se reúne no prédio, a igreja se reúne nas casas. É esquisito crente que não abre sua casa para outro crente ir, para tomar café da tarde, para almoçar, para jantar, para fazer reunião de célula. Tem alguma coisa errada. Talvez você não entendeu ainda o que é o evangelho. O evangelho é no prédio, o evangelho é nas casas. Fala para o irmão que está do seu lado, inclusive na sua casa. Fala, agora o pastor está falando da sua casa. É da sua casa que o pastor está falando agora. Porque o que Deus está fazendo aqui, Ele quer fazer na sua casa. O louvor que nós estamos louvando aqui, nós vamos louvar na sua casa. A palavra que nós estamos pregando aqui, nós vamos pregar na sua casa. A oração que nós fazemos aqui, nós vamos orar na sua casa. O batismo do Espírito Santo que aconteceu aqui, vai acontecer lá na sua casa. A salvação que acontece aqui, vai acontecer na sua casa. Deus, Ele quer se mover. 50 casas abriram hoje, aleluia. Aleluia. Essa igreja é uma igreja que se alegrava independente das circunstâncias. A alegria da igreja cristã não tem nada a ver com as circunstâncias. Nós vemos que mais tarde eles são perseguidos, e ali nós vemos que é registrado que a igreja é perseguida, mas a igreja perseguida alegre. Nós vemos que a Bíblia fala de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, martirizado, e a Bíblia diz que enquanto eles estavam ali, eles rilhavam os dentes de tanto ódio, de tanta raiva de Estevão. Mas diz a Bíblia que o rosto de Estevão resplandecia como de um anjo. Estevão, pastor Gemuel, sendo apedrejado, louvando e adorando a Deus, e seu rosto resplandecendo como um anjo. Porque a alegria não tem nada a ver com as circunstâncias. A alegria tem tudo a ver com alguém cheio do Espírito Santo. Em Atos 13:52 fala que os crentes da província de Galácia estavam sendo perseguidos, massacrados, mas havia alegria. A Bíblia diz que eles exultavam de alegria. Uma coisa é ser alegre, irmão. Outra coisa é exultar. Ontem minha filha estava exultando, gritando e pulando. Eu falei, tem alguma coisa estranha com essa menina. Desencapou alguma coisa. Não, foi batizada no Espírito Santo. Não tem como ficar parado quando você recebe algo da parte de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo não murmura, ela se alegra, ela festeja, ela adora, ela canta, ela vive no poder do Evangelho. A igreja que é visitada pela palavra, por um orvalho fresco, ela canta, ela celebra, ela não quer saber qual é a preferência das pessoas, ela quer saber o que o Espírito Santo está fazendo. A igreja que é fortemente visitada pelo Espírito Santo, ela celebra, ela louva as virtudes do seu Deus. Quinto, uma igreja cheia do Espírito Santo e que enche a casa, possui uma profunda comunhão. A Bíblia diz em Atos 2,42, e perseveravam na comunhão, no partir do pão. Verso 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Verso 45, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Verso 46, e perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Olha para mim, irmão, nós somos um rebanho,
Nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos a igreja, nós somos membros uns dos outros, nós somos aliançados uns pelos outros. Não existe evangelho, cristianismo de forma isolada. Nós estamos ligados, nós estamos conectados. Eu sei que é falada a palavra desigrejado, mas no reino de Deus não existe desigrejado. Os crentes são crentes que estão na igreja. Eu sei que é muito falado dos desigrejados, mas os desigrejados eles vão ter uma surpresa terrível. O pastor Chico até postou um vídeo essa semana do Hernandes Dias Lopes. Se você presidir, pede para um dos pastores que nós te mandamos. Não existe no reino de Deus desigrejado. A igreja verdadeira e genuína, ela está reunida, diga glória a Deus. Não existe crentes autossuficientes, não existe crentes que se reúnem virtualmente. Aí, agora eu peço uma licença para você e para o Senhor também. Eu acho que para eles a vinda do Senhor Jesus vai ser virtual também. Não vai ser visível, nada disso. Para nós vai ser visível. Porque nós estamos aqui celebrando, reunindo, celebrando a ceia. Nós estamos fazendo tudo que Deus instituiu. Não tem como celebrar a ceia virtualmente. Não, estamos aqui trocando cálice. Estamos aqui cumprindo os mandamentos recíprocos. Estamos servindo uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Nós estamos vivendo igreja. Aqui é tudo real. Fala para o irmão que está falando, aqui é tudo real. Você que está na internet, meu irmão, cuidado, porque a vinda de Jesus para você pode ser que seja virtual, e aí você não vai subir, você não vai estar lá no céu, talvez você esteja num lugar virtual também. Presta atenção, venha para cá, venha reunir, venha celebrar, venha fazer parte da igreja local. É maravilhoso ou não é fazer parte da igreja? Precisamos estar juntos, porque se eu pegar uma brasa viva e tirar ela do braseiro, o que vai fazer? Ela vai apagar. Vai virar uma cinza apagada. Se eu pego uma ovelha e tiro do rebanho e isolo essa ovelha, o que vai acontecer com ela? Ela se tornou uma presa fácil para o inimigo. Quando você está aqui, irmão, você está no braseiro. E o fogo de Deus está aceso. Quando você está aqui no prédio, na célula, na igreja, ali, reunido com os irmãos, irmão, você está protegido. Às vezes passa uns negócios na sua cabeça. Passa ou não passa, irmão? Estou aqui, estou tendo revelação. Passa, na minha também. Às vezes passa uns negócios na sua cabeça que são os irmãos que nos ajudam. Não é bem isso não. Você está meio maluco, você está doido. Não é isso. As pessoas nos ajudam. Às vezes você pode estar meio desanimado. Mas quando você vem para uma reunião como essa, alguém te abraça. Alguém olha nos seus olhos. Alguém te dá uma palavra de encorajamento. Alguém te inspira e isso te levanta. Isso é igreja. Por isso presta atenção, quando você estiver muito mal, não fique em casa, venha para a igreja. Quando você estiver, num momento difícil da sua vida, vá para a célula. Marca um momento de oração, chama os irmãos para orar com você. Liga para o seu pastor, marca um aconselhamento, marca um momento de reunião. É o momento que você precisa. Então ser igreja é isso, é viver em comunidade. Nós somos um povo, nós somos uma família, nós somos um rebanho. Nós precisamos nos aquecer, nós precisamos exortar uns aos outros, nós precisamos nos encorajar, nós precisamos nos aconselhar mutuamente. Isso é igreja. É isso que nós queremos ser. E agora eu paro aqui e falo para você. Salmo 133 diz assim: que Deus ordena vida e bênção para sempre. Sabe qual é o lugar que Deus ordena a sua vida e a sua bênção para sempre? Quando os irmãos estão em comunhão. Quando nós estamos em comunhão, Salmo 133, reunidos no prédio, reunido na célula, reunido em oração. Quando nós estamos em comunhão, a Bíblia diz que Deus ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Irmão, eu não sei como, mas cessa a briga, cessa a intriga, cessa a confusão. E começa o quê? Começa perdão, brota cura. Quando nós estamos juntos, nós recebemos unção, graça de Deus. Deus faz coisas maravilhosas. Quando estamos reunidos, Deus ordena a sua vida e as suas bênçãos. Você está aqui hoje, irmão. Vida de Deus está sendo liberada para você e a bênção de Deus está sobre a sua vida. Sabe qual é a maior estratégia do diabo? Tirar você da comunhão, tirar você da unidade, tirar você das reuniões. Por quê? Porque lá sozinho, em depressão, não tem vida, não tem bênção,
não tem essa comunhão, não tem vida, não tem bênção. Mas quando você vem para cá, você recebe vida e bênção do Senhor. Vivemos numa sociedade pós-moderna. Cada um quer ter o seu momento privativo, viver de uma forma privativa, viver uma vida mais virtual. A igreja, o povo desigrejado cada vez mais cresce, mas o Senhor fala para nós que nós temos que estar num lugar onde vida é liberado e bênção é liberado. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então nós não podemos deixar de congregar, como é de costume de alguns. Nós devemos nos reunir. Diga glória a Deus. A comunhão nos protege, então, irmão. Pensamentos errados, de pessoas que tentam nos enganar, de ensinos errados. A semana inteira eu sei, você fica escutando outros pastores, outros ensinos, e às vezes você se confunde. Às vezes você começa a ter pensamentos porque você ouve outras coisas. Cuidado com o que você ouve. Seleciona muito bem quem você vai ouvir. Por quê? Porque o que você ouve, você está se alimentando. Você está se alimentando, aquilo vai produzir algo dentro de você. Mas dependente disso, quando nós estamos reunindo, você está sendo lavado pela palavra de Deus. Diga glória a Deus. Sexto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que enche a casa, é uma igreja que ajuda aos necessitados. O pastor Jefferson falou aqui, né? Próximo culto, ceia, vamos trazer cestas básicas. É interessante, uma igreja pentecostalizada, cheia do Espírito Santo, eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. A igreja pentecostalizada, a igreja dos convertidos, o bolso também é convertido, irmão. Não é só a pessoa, o bolso também é crente. Se uma pessoa, um crente, vê outra pessoa passando necessidade e não ajuda, isso só demonstra que a pessoa de fato não tem um coração mudado e transformado. Porque uma pessoa que tem o seu coração mudado e transformado, ela vai ajudar o próximo. Ela vai ser generosa. Eu sei, irmão, que tem os abusadores, né? Tem alguns que falam o seguinte: eu não vou fazer nada porque a igreja vai me mandar cesta básica. Isso acontece aqui também. Então, não precisa trabalhar não, que todo mês a igreja vai mandar cesta básica. E esses, quando a gente percebe, a gente também fala: irmão, é o seguinte, a igreja dá 3 meses, 4 meses, você não está achando que está na hora de você fazer alguma coisa para não depender da cesta básica da igreja? Porque nós temos outras famílias para ajudar também. Você não quer mandar o seu currículo para mim, que eu arrumo um emprego para você? Não, pastor, não precisa mais da cesta básica, porque ele não quer trabalhar. Eu sei que tem esses que às vezes querem tranquilidade, vivem numa miséria, mas querem tranquilidade. Mas não é por causa desse que nós vamos deixar de ajudar aqueles que de fato precisam. Nós vamos ajudar a todos. Em algum momento nós vamos ter que discipular também alguns, falar: irmão, vai trabalhar. Já foram 3 meses, já foram 4 meses. Já teve pessoas que ficou 1 ano recebendo a cesta básica, mas estava tentando arrumar emprego. A gente vê esforço, a gente vê tentando, estava passando dificuldade. Amém, estamos aqui para ajudar. Irmão, ninguém nessa igreja precisa passar fome e necessidade. Se você está passando dificuldade, procura o seu líder de célula, procura um de nós pastores, procura a recepção da igreja. Nós vamos dar um jeito de te ajudar. O básico, o mínimo, você vai ter na sua casa, porque você faz parte dessa comunidade. A igreja nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, para ajudar primeiro os da fé, os domésticos da fé, os nossos irmãos. Então nesta igreja, ninguém precisa passar por necessidade. Vamos ajudar a todos. Às vezes vem gente de fora, pastor Vanderlei aqui, com 3 contas de água e luz. Pastor, você tem que pagar. Porque um dia, 1814, eu fui membro da igreja. Eu falei: irmão, você não é membro, você não está aqui com a gente. Pastor, eu falo: irmão, é assim. Eu vou ajudar você que é membro, você que contribui, você que está com a gente. Você vai ter a sua cesta básica quando você precisar, porque nós somos a comunidade. Se der, nós ajudamos os de fora, mas nós vamos ajudar também, porque Deus vai nos abençoar. A igreja é uma igreja que tem um coração transformado, é uma igreja que tem um bolso aberto, uma mão aberta, uma casa aberta, uma disposição para socorrer. Então, a igreja que Deus quer, crentes que Deus planejou, são crentes generosos, são crentes desapegados com coisas materiais. Estou falando que você vai ter coisa ruim, não, você vai ter coisa boa, carro bom, roupa boa, comer coisa boa, bom.
Mas presta atenção, mas você não vai ser apegado a essas coisas, porque o seu valor está nas coisas eternas. O que você ama é Jesus, o que você ama é a palavra de Deus. Então não é aquilo que você tem que vai falar qual é o seu valor. Você sabe, eu sou filho amado de Deus. Eu tenho um bom carro, eu louvo a Deus, sirvo a Deus, venho para a igreja, coloco gente para ir para a igreja, para a célula. Ok, tem um carro ruim, louvo a Deus, exalto a Deus, trago as pessoas. A minha casa é alugada, faz a reunião de célula, vamos servir a Deus. Comprei uma casa grandona agora, 11 cômodos. Os irmãos vão estar lá, vai servir o Senhor, vamos fazer reunião, vamos fazer churrasco. Por quê? Tudo pertence a Ele. Sétimo e último, uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja que enche a casa tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico da parte de Deus. É interessante, irmão, que o verso 47 diz assim, parte B: e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela causa impacto na sociedade. A Bíblia está dizendo aqui que contava com a simpatia de todo o povo. Então presta atenção, o estilo da igreja, o estilo de vida dos membros da igreja causava impacto lá dos de fora. As pessoas que não eram da igreja falavam: que povo bonito, que povo alegre, que povo que se ama, que povo que se cuida, que povo abençoado. E aí as pessoas de fora se simpatizavam com a igreja, porque elas falavam: não, esse povo é um povo diferente. Irmão, eu quando cheguei nessa igreja foi por causa disso. Tem algo lá, esse povo é diferente, se trata diferente. Eu vim para cá por causa disso, marcou minha vida. Falei, eu preciso de experimentar o que eles estão experimentando lá. Eu preciso ver o que acontece dentro daquele prédio lá no Guapituba, porque é muita gente, e o povo sai feliz, e o povo se abraça. Eu preciso ir lá. Foi o que marcou a minha vida, e eu acredito que continua marcando a vida de muitas pessoas. Uma igreja que era comprometida com a verdade, mas não era legalista. Uma igreja santa, mas não era farisaica. Uma igreja alegre e festiva, mas uma igreja que contagiava as pessoas. A igreja que causa impacto é uma igreja que gera simpatia nos de fora. É uma igreja que abre as avenidas da pregação do evangelho. Porque quando nós vamos pregar, ser daquela igreja, uau, daqueles irmãos, a pessoa fala: eu quero esse Jesus, eu quero conhecer essa igreja. O que acontecia com essa igreja é o seguinte, irmão: o pai se transformou num pai melhor, o filho se transformou num filho melhor, a esposa se transformou numa esposa melhor, o funcionário se transformou num trabalhador melhor, o amigo se transformou num amigo melhor. Aí causou um impacto na sociedade. Aí falou: essa igreja é uma igreja poderosa. É o que vai acontecer nos nossos dias. As pessoas vão perceber a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família. Fala: eu quero ter uma família igual a sua, eu quero ter um casamento igual ao seu, eu quero ter filhos abençoados como o seu. Verso 47b diz assim: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A qualidade da igreja, essa igreja é uma igreja tão maravilhosa, que contava com a simpatia do povo, que dia a dia o Senhor ia acrescentando novas pessoas. Eu creio, irmãos, que nós vamos viver isso novamente. Essa é uma igreja que crescia em número. Essa igreja crescia diariamente. Essa igreja crescia em adição de novas vidas. E essa igreja crescia através de ação divina. O Senhor acrescentava dia a dia os salvos. Eu creio que Deus vai fazer isso na nossa vida, irmão. Tem uma parte que é do Espírito, mas tem uma parte que é nossa. Tem uma parte do crescimento que é o Espírito Santo que vai fazer. Mas presta atenção: sem semeadura não há colheita. Deus, Ele tem os seus eleitos, mas os eleitos, aqueles que vão ser salvos, eu preciso sair para pregar o evangelho. Então a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que discipular, a igreja tem que se reunir nas casas, a igreja vai fazer culto, a igreja vai convidar, a igreja vai pregar, e Deus vai acrescentar. Nós vamos nos reunir, nós vamos buscar, nós vamos amar a palavra, nós vamos ouvir pregações, nós vamos nos reunir, nós vamos buscar ao Senhor, e Deus vai se mover no nosso meio. Pastor, que igreja nós queremos ser? Qual que é a resposta? A igreja de Atos 2:42. É a igreja que nós queremos ser, uma igreja poderosa.